Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos até junto de vós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nome que é nome sobre todo nome. O Filho de Deus vivo, o Salvador do mundo, carregou com os seus pecados na cruz do Calvário e com os nossos também, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Este é o Evangelho da paz, o Evangelho do perdão, o Evangelho da salvação. Louvamos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque só Deus é digno de ser exaltado. E neste dia, como sempre, é mais um dia de boas novas, porque vamos ministrar a Santa Escritura, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ao mesmo tempo a mensagem bíblica é o noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias, como já foi anunciado também no início deste programa. Hoje temos um programa especial, pois neste tempo de março de 2018 e no dia 31 estou fazendo 84 anos de idade. É motivo para dar graças a Deus que não só o Senhor nos tem dado vida, mas graça para continuarmos a ministrar a sua santa palavra. A minha querida esposa Alzira faz também 74 primaveras no dia 3 de abril. Pelo que damos graças a Deus pelo tempo de vida que o Senhor nos tem concedido. Mas ao mesmo tempo agradecemos também a Deus 52 anos de casados que já passaram no princípio deste ano, em janeiro. Mas além disso, estamos também dando graças a Deus por 51 anos de comunhão com o Senhor, porque há 51 anos atrás o Senhor nos salvou. O Senhor, pela sua imensa graça, se revelou a nós dois, ao mesmo tempo, quando líamos as Escrituras em São João, capítulo 17. Este facto aconteceu passados alguns dias depois da família Flório Freitas, em Joanesburgo, nos ter falado da maravilhosa graça de Deus que nós desconhecíamos, embora fôssemos religiosos tradicionais. Graças a Deus por estes amados irmãos que já estão na glória do céu. Assim, no célebre jardim chamado Zoo Lake, em Joanesburgo, na África do Sul, aprova Deus manifestar-se às nossas almas e nós começamos a chorar quando o Senhor ministrava a palavra do Senhor na sua oração sacerdotal de Jesus ao Pai. Portanto, é motivo de dar graças a Deus, louvores e adoração, porque até aqui também o Senhor nos tem ajudado. Já lá vão 51 anos que o Senhor nos salvou e nos chamou para o servir. E quando me batizou com o seu Espírito Santo, passados 7 meses de eu aceitar a Jesus, então tudo modificou-se ainda em nossas vidas. E assim, como todos os imigrantes que saem da sua terra, também nós tínhamos os nossos sonhos materiais. Mas quando Deus me batizou com o Espírito Santo, naquele dia o Senhor modificou os nossos planos e me chamou para ser seu servo na capacidade que o Senhor nos tem concedido. Para mim era tudo desconhecido, mesmo o batismo com o Espírito Santo. Quando eu ouvi falar a primeira vez nisso, eu perguntei aos nossos pais na festa se isso era bom. E ele disse que era maravilhoso. Então eu disse, eu também quero isso. Fui, e sem saber o que era, recebi uma porção tremenda em estar estatelado no chão, falando línguas estranhas, talvez por 1 hora ou mais. E eu dizia, Senhor, já chega. Senhor, já chega. E quanto mais eu dizia, Senhor, já chega, mais o Senhor me concedia esse poder do Santo Espírito. Porque não é fácil tomar o arado e olhar para a frente sem que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Porque temos que enfrentar lutas espirituais contra a maldade. Longe estava eu de saber o que significavam as lutas e as guerras espirituais que os servos de Deus enfrentam na capacidade de servirem ao Senhor.
Servir o Senhor tem vários aspectos, e um deles é sermos usados por Ele para tirar as almas ao reino de Satanás, e isso é a grande luta. Outra, porém, é tirar as almas ao inferno e apacentar o rebanho de Deus, e guardá-lo do inimigo. As lutas são maiores. Por isso, naturalmente, passamos primeiro por essas lutas e para nos livrar desse destruidor. E depois, então, com a experiência, enfrentamos as potestades do inferno com a espada do Espírito. Então começamos a compreender quanto custa tirar uma alma ao maligno na nossa própria experiência. Ser um crente em Deus por si só, ou só por si, melhor dito, tem as suas lutas para se manter no caminho do Senhor. Mas lutar contra as hostes espirituais da maldade, contra potestades e contra príncipes do inferno, precisamos de muita coragem e muita ajuda divina e de toda a armadura de Deus para estar revestidos com ela, como diz em Efésios 6, verso 10 ao verso 18. E Deus nos tem dado a graça de continuar, desde que nos salvou há 51 anos. Nestes 51 anos de experiência na vida cristã bíblica, temos chegado à conclusão que servir a Deus é o maior privilégio que jamais o homem pode ter recebido como embaixadores de Deus. Assim, este programa tem duas partes. A primeira, naturalmente, será preenchida com uma curta mensagem bíblica. E a segunda constará de vários aspectos da nossa vida, antes e depois de encontrarmos a Cristo. Entretanto, minha esposa vai orar e falar um pouco daquilo que o Senhor tem feito também na sua vida. Todo este programa, as nossas intenções são as seguintes. Primeiro, dar graças a Deus pela vida e pela salvação, pela chamada que o Senhor nos concedeu para sermos seus servos. Está escrito que depois se verá a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Segundo, é exaltar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque só Ele é digno de toda a glória. Terceiro, é lembrar a todos nós o peso da responsabilidade de sermos servos de Deus. Quarto, é ter em mente cada dia que a nossa vida nem a nós pertence e que Deus é o que a dá e é Deus que a tira, e nunca sabemos quando isso acontece. Quinto, por essa razão precisamos viver cada dia no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Sexto lugar, o que temos que cumprir com alegria a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E em sétimo lugar, ter sempre em mente que depois de fazermos tudo o que nos é mandado, nos consideremos como servos inúteis, porque fazemos somente o que devíamos fazer, disse Jesus em Lucas 17 e verso 10. Portanto, damos a Deus a glória, o louvor e a adoração, agradecendo o trabalho santíssimo que Deus nos tem dado, de proclamar estas novas de paz, novas de alegria, o poder de Deus para a salvação de todo pecador. Você tem direito à salvação que Jesus lhe comprou na cruz do Calvário. Pagou o preço da sua redenção e da nossa redenção. Ele deu a sua vida em nosso resgate para sermos sua família. E agora vamos ouvir não somente uma oração, mas algumas palavras da minha esposa, que também está fazendo 74 anos. Glória ao nome do Senhor, aleluia! Mais uma vez nós vimos perante a face do Senhor dar-lhe a honra, dar-lhe a glória, dar-lhe o louvor e a adoração. Este é o alvo da nossa vida, porque para isso o Senhor nos criou e nos salvou. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos ouvindo o servo de Deus, como ele está anunciando que na realidade faz 84 anos e quer dar graças a Deus por isso. E eu também dou graças a Deus por isso. Mas primeiro quero ler a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.
Diz a palavra do Senhor no Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens e de sorte que a tua necessidade se renova como a águia. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que o Senhor seja glorificado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, meu Senhor, neste dia, meu Senhor, pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, pela tua benignidade, aleluia, que nos tem, ó Senhor, alcançado. Glória ao teu nome. Senhor Deus de toda a honra e de toda a glória, sejas louvado na nossa vida, aleluia. Este é o alvo que nós temos neste mundo, Senhor, é de sermos para a glória e exaltação do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, pela minha salvação, pela salvação do meu marido. Obrigado por tudo que tu tens feito e vais continuar a fazer nas nossas vidas. Glória ao teu nome. Abençoa aqueles que nos veem e nos ouvem, Senhor. Glória ao teu nome. Dá-nos, ó Senhor, a tua graça e a tua unção para te servir. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Como nós temos ouvido, glória ao nome do Senhor, o Senhor o servo de Deus, dar graças a Deus pelo seu aniversário de 84 anos. Não são muitos aqueles que chegam aos 84, uns partem mais cedo, outros partem mais tarde, mas graças a Deus, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Eu devo dar graças a Deus, não somente pela salvação que Deus me deu, mas também pelo servo de Deus que o Senhor tem colocado ao meu lado. Glória ao nome do Senhor. Como marido, tem sido, na realidade, uma estaca forte ao meu lado, um ajudador. Glória ao nome do Senhor. Tem sido um bom pai, tem sido um bom marido e eu dou graças a Deus por ele. Glória ao nome do Senhor. Devo dizer que tem sido um privilégio servir ao Senhor ao seu lado. São 51 anos que nós servimos ao Senhor e certamente que nestes 51 anos muitas lutas, muitas vitórias se têm passado na nossa vida. Eu não quero falar apenas das lutas, porque isso iria glorificar o diabo, mas eu quero glorificar o Senhor com as vitórias que o Senhor nos tem dado. Glória ao nome do Senhor. Tem sido um privilégio conhecer o Senhor, ver como o Senhor tem operado na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Glória ao nome do Senhor. Na vida daqueles que nos têm ouvido, na vida daqueles que o Senhor tem redimido com o seu precioso sangue no nosso ministério. Glória a Deus. Temos visto almas salvas, almas transformadas, pessoas sendo unidas, aleluia, que estavam lares praticamente destruídos, mas como se têm reconciliado com o Senhor e como o Senhor tem feito uma obra na vida deles. Glória ao nome do Senhor. Como estava dizendo, não tem sido tudo fácil, mas graças a Deus pelas vitórias. Eu me lembro que a primeira luta, por assim dizer, foi ficar sem o marido mês e meio, com 3 criancinhas pequeninas, mas eu fiquei não sozinha, fiquei com o Senhor ao meu lado, que me ajudou, glória ao nome do Senhor, naquele tempo, a ser mãe e a ser pai também. Glória a Deus. Nós, como mulheres de pastores, temos que ter esta experiência de
na realidade, ajudar o nosso marido e de muitas vezes ficar sem ele por causa da obra do Senhor. Mas em tudo Deus seja exaltado. Por uma outra vez, fiquei sem ele, foi mais longa. Foi 6 meses que fiquei sem o meu marido, enquanto ele foi para a obra missionária. Em tudo dou graças a Deus. O Senhor me guardou, o Senhor guardou os filhos, e quando ele voltou, aleluia, pudemos dar glórias ao Senhor pela obra que o Senhor tinha feito. Glória a Deus. E assim é, glória ao nome do Senhor. A cada dia nós louvamos o Senhor. Se fosse para contar as bênçãos que o Senhor tem feito, as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, o tempo deste programa não chegaria. Mas eu dou glórias ao Senhor, porque a palavra de Deus que foi lida por mim diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa, é Ele quem redime, é Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele toda a honra e toda a glória por aquilo que o Senhor tem sido na minha vida. Ele tem sido o meu ajudador. Eu tenho provado aquilo que estes versos dizem. Eu tenho provado na minha vida, aleluia. Eu tenho provado a bênção, eu tenho provado a saúde, eu tenho provado a cura, eu tenho provado da salvação, e a minha alma somente tem que engrandecer o Senhor e exaltar o Senhor e dizer: muito obrigado, Senhor, porque me remistes com o teu precioso sangue. Muito obrigado, Jesus, porque tens sido o meu melhor amigo e queres ser o melhor amigo daqueles que nos veem e ouvem. Que o Senhor ricamente vos abençoe e vos ajude a cada um de vós, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O mais importante é lermos a Santa Escritura e ficar com ela no nosso coração. É isso que vamos fazer agora. Na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 10 ao verso 14, diz estas palavras: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Até aqui a palavra de Deus. O título desta mensagem é o seguinte: a conduta e o peso da responsabilidade do servo de Deus. Naturalmente é apenas um pouquinho muito pequeno daquilo que o apóstolo São Paulo fala aos servos de Deus para a sua conduta na obra do Senhor. Se fôssemos a meditar inteiramente nesta passagem das Escrituras, não teria lugar para o resto do programa, porque nela se encontra muito ensino para todos os servos de Deus e por isso vamos abreviá-la. Vamos falar sobre 3 aspectos somente. Primeiro, a introdução, uma curta introdução. Segundo, a conduta e o peso da responsabilidade do servo de Deus. E, em terceiro lugar, a admoestação ao discípulo. Introduzindo esta mensagem, verificamos que o Espírito Santo de Deus, falando por São Paulo, não falava somente para os tempos da vida de Timóteo, mas também para os dias do fim, sobre a extrema corrupção do género humano. E nestas condições, esses dias seriam
muito trabalhosos para a Igreja, como em várias partes do mundo acontecem, onde as leis humanas se sobrepõem às leis divinas. Por exemplo, onde as leis da sodomia e do aborto são leis da nação, os servos de Deus enfrentam um enorme sofrimento para evitar a corrupção nas igrejas. E eu pergunto, você tem uma chamada de Deus para sentir o peso da responsabilidade do Senhor? Assim diz a palavra do Senhor. Lembre-se disto desde o princípio desta mensagem. Pedro disse ao Sinédrio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. No meio das aflições, das angústias, das vicissitudes, dos problemas, das dores, do sofrimento, maior é aquele que está conosco e importa dizer: assim diz a palavra do Senhor. Segundo lugar, a conduta e o peso da responsabilidade do servo de Deus. Em primeiro lugar, todos os servos devem começar a compreender quais são os fundamentos doutrinários na sua vocação. Em 1 Timóteo 3, 1 a 7, tem ali as diretrizes divinas do episcopado, que é uma obra excelente, mas tal pessoa tem que ter os requisitos que Deus exige. E esses requisitos são vários. Primeiro, ser marido de uma mulher. Vocês viram a minha esposa? A minha mulher de 52 anos e mais alguns meses, ela é a mulher mais bela do mundo. Ela é a mulher mais linda. Ela é a mãe mais afável de 3 filhos. E o Senhor diz que essa pessoa que prega o Evangelho deve ser marido de uma mulher. Não de 2, 3 ou 4. A doutrina é uma mulher, não um homem, porque isso é satânico e é sodomita. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, hospitaleiro, honesto, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não contencioso, não avarento, mas moderado. Estes são os fundamentos doutrinais do episcopo, do pastor, do evangelista, do ancião, do doutor da igreja, etc. E que governe bem a sua família. Portanto, é uma pessoa que tem que dar exemplo aos outros e não neófito, e que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Isto são coisas fundamentais para aqueles que sentem o peso da vocação com que foram vocacionados. Servir a Deus não é nenhuma profissão, é uma chamada, é uma vocação espiritual, e a conduta do servo de Deus é regrada pelo próprio Senhor. O ministro de Deus tem grande responsabilidade e deve sentir esse peso no testemunho e no caráter. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Lucas 10, e verso 16. Isto significa que somos seus porta-voz. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. O que falarão os servos de Deus no abrir da sua boca? Como falarão os servos de Deus nas suas pregações e nos seus ensinos? Como será a conduta dos servos de Deus, visto que eles representam o Senhor que os chamou para serem seus embaixadores? Eu tenho visto e ouvido muitos pregadores que não sabem quem representam, pelas suas atitudes, pelas suas falas, pelas suas condutas. Não têm uma ideia de quem é o Senhor a quem supostamente servem
e falam dele. Nos versos 10 e verso 11 desta mensagem, há várias referências a sublinhar sobre a sua conduta. Em primeiro lugar, ser seguidor ou imitador do apóstolo e do ministério de Paulo. Seguindo, em primeiro lugar, a sua doutrina apostólica. Segundo, seguindo o modo de viver do apóstolo. Terceiro, seguindo a intenção do apóstolo. Quarto, seguindo a fé do apóstolo. Quinto, seguindo a longanimidade do apóstolo. Sexto, seguindo a caridade do apóstolo. Sétimo, seguindo a paciência do apóstolo. Oitavo, sofrendo a perseguição, como sofreu o apóstolo. Nono, sofrendo as aflições, como sofreu o apóstolo. Décimo, ficar firme, como ficou firme o apóstolo Paulo, no verso 11. Jesus afirmou que se o mundo vos aborrece, sabendo que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. João 15 e verso 18. E não estamos, ou por outra, se não estamos sofrendo por amor a Cristo, estamos em perigo espiritual. Em relação a Cristo, diz para todos nós, em Filipenses 1, e verso 29, não vos foi somente dado crer nele, mas também padecer por ele. Será que isso acontece na vida de cada servo e de cada cristão de um modo geral? 12º, o sofrimento comum a todos os irmãos ainda. Paulo ensinou que todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Você quer ter essa vida de piedade, de amor, de longanimidade, de benignidade, de paz, de misericórdia, de amor pelo próximo, etc, etc. Você está preparado para, quando lhe derem uma bofetada, oferecer a outra face? Está preparado para que, quando lhe tirarem a túnica, nem o vestido recuse? Está preparado para, quando fizer andar uma milha, andar duas? Dizer bem e fazer bem aos perseguidores? Não é trabalho fácil. Contudo, esta é a doutrina que o Senhor nos deixa e que temos que, para representar aquele que por todas essas coisas passou, sabermos dizer: o meu Senhor a quem eu sirvo passou por tudo isso. E no final, na cruz do Calvário, dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Até ao momento em que a gente deve dizer bem daquele que diz mal de nós e fazer bem àquele que nos faz mal. Portanto, em 1 de Pedro ainda diz: por que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. De um modo geral, isto vai à igreja. Mas os servos de Deus têm um sofrimento maior. Estamos nós preparados para compreender o peso da responsabilidade de dizer: assim diz a palavra de Deus, para dar o exemplo, para seguir as instruções bíblicas, para ser marido de uma só mulher? Marido, os episcopos, os bispos, convém que sejam assim. Maridos de uma só mulher com filhos em sujeição. Há muito homem por este mundo fora que não é casado, mas é religioso. Estão enganando a humanidade e enganando-se a si próprios. Louvado seja Deus pela minha querida esposa. Ela está fazendo dentro de dias também, nesta data, 74 anos. E 52 ao meu lado, sofrendo com o servo de Deus, alegrando-se com o servo de Deus. E nós, neste programa, depois de terminar a mensagem, nós vamos à outra parte, que será também muito boa para se ver um pouco das nossas memórias, que Deus tem feito
em nós. Assim, os primeiros 9 pontos referidos devem ser seguidos de outras tantas passagens bíblicas ou mais referentes a cada ponto, porque não temos tempo. A conduta do servo de Deus está exarada em várias partes das Escrituras e precisamos sentir o peso dessa responsabilidade. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. O temor e o tremor são coisas principais na vida dos servos de Deus. Terceiro lugar, a admoestação ao discípulo. No verso 14 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de quem fostes inteirado, sabendo de quem tens recebido. Permanecer no que tem recebido. E permanecer é conservar-se fiel ao ensino apostólico, é seguir a sua doutrina, é ficar firme no que aprendeu, sabendo de quem o tem aprendido. Não existe outra doutrina a ser seguida senão a doutrina dos fundamentos de Cristo e dos apóstolos. Efésios 2 e verso 20. A razão desta admoestação para a firmeza do servo de Deus é porque existem também doutrinas de homens. Colossenses 2 e verso 22. Além disso, existe também todo o vento de doutrina. Pelo engano dos homens com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4, verso 14, e precisamos de as evitar. Em Atos 20, verso 29 e verso 30, Paulo disse aos anciãos da igreja estas palavras aos Efésios: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Depois da saída do braço forte da doutrina apostólica, Satanás ia por alguns, uns contra os outros, para atraírem os crentes, os discípulos após si, ia-se dividir aquela igreja. Paulo sabia disto e avisava com antecedência. Infelizmente, isto acontece por todo o mundo. Que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Então, um pastor, um evangelista, um ancião falará coisas perversas. Isso aconteceu na igreja de Éfeso. Em 2 Timóteo 4, verso 3, Paulo diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E em 1 Timóteo 4, verso 1, Paulo adverte que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Alguns andam mascarados como servos de Deus e são servos das trevas, como diz a palavra de Deus aos Coríntios. Os demónios ensinam as doutrinas de seu pai através de homens e de mulheres atrás dos púlpitos nas igrejas. E os servos de Deus precisam de vigilância para proteger o rebanho do Senhor. A responsabilidade do servo de Deus é permanecer no que aprendeu de Deus, é ficar firme nas suas convicções, sabendo de quem tem aprendido. Porque até os companheiros de Paulo, alguns os deixaram. E, no entanto, este homem foi um homem, digamos, sem igual no cristianismo. Como apóstolo, nunca andou com Cristo, mas a caminho de Damasco foi chamado e ouviu a voz daquele que o chamava: Saulo, Saulo, porque me persegues? De maneira que ele, tendo um encontro maravilhoso com Cristo, tornou-se o maior apóstolo do cristianismo, recebendo de Deus a palavra de Deus que hoje nós estamos meditando. Tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido, sabendo de quem tens aprendido. De maneira que aqui estamos nós também dando graças a Deus por aquilo que temos aprendido do Senhor e queremos permanecer neste santo caminho até que o Senhor nos chame à sua presença. Como disse, a segunda parte deste programa tem por fim algumas memórias do passado e até do presente, finalizando
dentro de dias, no dia 31 de março, com 3 filhos que Deus graciosamente nos concedeu. Estamos chegando a essa data e damos graças a Deus, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Nas lutas e nas dificuldades temos também tido boas coisas na nossa vida. Temos visto almas sendo libertadas das potestades do inferno e seguindo uma direção nova. Como diz a Bíblia, se alguém está em Cristo é uma criação nova, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Nós nunca pensamos na nossa vida em sermos ministros do Senhor. Fomos casados, fomos trazidos à vida religiosamente, casamos religiosamente, mas logo a seguir Deus teve misericórdia de nós, mostrando-nos o único Salvador do mundo, o único Criador do mundo, o único Mediador do mundo, o único caminho para Deus, que era Jesus Cristo. E nós, pela sua graça, temos deixado tudo o que era religioso e tradicional para trás, seguimos a nossa jornada, já lá vão 51 anos. Damos graças a Deus que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Que o Senhor vos abençoe. E vamos à segunda parte do nosso programa. Este é o meu lugar de trabalho, de meditação, de estudo da palavra e da organização dos programas para a televisão e para a internet. Na armadura espiritual de Deus para os seus servos, a espada do Espírito é a parte mais usada por eles para combater o bom combate da fé, para dar glória a Deus e para dizer ao próximo acerca dos planos de redenção da humanidade, que na cruz do Calvário Jesus Cristo deu a sua vida para nos salvar. No meu lugar de trabalho existem várias espadas, umas mais usadas, outras menos usadas. Todas elas têm sido de uma ou de outra forma usadas pelo servo do Senhor, umas em inglês e outras em português. Como temos ouvido, a palavra de Deus é a espada do Espírito, faz parte da armadura completa de Deus. Esta creio ter sido a primeira Bíblia que usei no ministério. E um dos versos que decorei desde o princípio com a minha esposa, quando nos convertemos ao Senhor, está no Salmo 37, em verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ao longo da história, naturalmente, as Bíblias vão ficando um pouco usadas pelo facto de estudarmos. Às vezes as páginas ficam um pouco rasgadas pelo uso, etc. E temos que procurar uma outra.
Creio que esta foi a segunda Bíblia no nosso ministério na década de 70, 80, 1970, 80. Está também um pouco degradada, está bastante idosa, pelo facto de que estudamos e viramos muitas vezes as páginas, de maneira que está assim um pouco já velhinha. Às vezes algumas páginas já não estão completas. Isto quer dizer que Deus nos tem dado graça de podermos andar a estudar para um lado e para o outro a Bíblia Sagrada. Aqui estas também, coitadinhas, já estão assim. Mas guardamos isto como relíquia para nos lembrarmos de que passamos muitas vezes por aqui. Nosso Senhor um dia falou com Josué, depois de Moisés ter partido à eternidade, e disse-lhe estas palavras, em Josué 1, em verso 8. Não se te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. É ao ouvirmos, ao estudarmos e ao guardarmos a palavra de Deus em nossos corações que nós somos sábios para a vida eterna. Normalmente as Bíblias no meu ministério duram cerca de 10 anos. E aqui temos uma outra que creio que foi a terceira Bíblia, também está muito degradada nas suas páginas por ter estudado ao longo do caminho, procurando saber a vontade de Deus para pregar a mensagem sagrada ao meu próximo. De maneira que muitas das páginas já estão acabadas. Esta, por exemplo, é de Mateus 24. Veja só como é que eu passei aqui tantas vezes para Mateus 24 ficar desta situação. Louvado seja Deus por tudo. Uma outra Bíblia, eu creio ser a terceira do ministério, ou a quarta no ministério, também se encontra nesta situação. Também bastante usada, a espada do Espírito tem que ser usada, porque ela nos ensina a vontade de Deus e nós procuramos o melhor que a gente pode compreendê-la pelo Espírito do Senhor, para podermos não só ficarmos firmes no caminho, conhecermos os planos de Deus, mas ministrá-los ao nosso próximo. Portanto, a Deus toda a glória. E esta é a Bíblia que atualmente ainda uso. Também já está aqui em dificuldades para se compreender algumas letras. Já lá vão cerca de 10 anos que tenho esta Bíblia e foi-nos ofertada pelo pastor Manuel dos Santos Folgado, que já partiu à eternidade para o Senhor. Qualquer dia, se o Senhor não vier por estes dias, tenho que arranjar uma Bíblia nova. De maneira que o que estamos mostrando não é para a nossa glória, não, mas para a glória do Senhor, que nos tem incutido em nossos corações de que devemos ouvir a palavra dita a Josué, medita nela de dia e de noite para que prudentemente possas conduzir. Então farás prosperar o teu caminho. Que o Senhor vos abençoe. Nesta cidade não existe comunidade portuguesa. 2 ou 3 famílias, possivelmente o máximo.
Também não existem igrejas da Assembleia de Deus, nem portuguesa, nem inglesa, nem americana, pelo que estamos agregados e comungamos com estes amados irmãos da Full Gospel Tabernacle. Somos oriundos de famílias muito modestas dos concelhos de Barcelos e Amarante, das freguesias de Midões e Gondar. E pela graça de Deus aprove ao Senhor que nos conhecêssemos através da minha irmã Palmira e casamos no dia 6 de janeiro de 1966. Do fruto desta união, de Adelino de Sousa e Maria Alzira, nasceram 3 filhos no continente africano, ou seja, África do Sul: o Jorge, a Elizabeth e o Samuel. Graças a Deus por estes filhos. Segue-se fotos da família. Como podem compreender, esta é a família mais bonita do mundo. O Jorge, a Elizabeth e o Samuel são os 3 filhinhos que Deus nos concedeu e graças a Deus por estes meninos que são os mais lindos que há no mundo. Esta é a entrada da cidade de Barcelos com o rio Cávado. E esta é também uma foto de Amarante com o rio Tâmega. Esta é a antiga estação do caminho de ferro da freguesia de Midões, onde eu nasci. Creio que neste momento está desativada. Esta é mais uma foto de Midões, o comboio atravessando a freguesia. Esta é uma parte de Gondar, da freguesia onde nasceu a minha esposa. Este é outro pormenor daquele mesmo lugar da freguesia de Gondar. Eu e minha esposa estivemos em Amarante e esta foto é sobre o rio Tâmega, na cidade de Amarante, por volta de 2006. Minha esposa e eu estivemos também em Barcelos pelo mesmo ano, creio, 2006. Como atrás já foi dito, eu vim de uma família muito modesta. Onde está esta pedra? Eu nasci. Existia aqui uma barraca onde a minha querida mãe trabalhava no caminho de ferro fazendo sinal aos comboios numa passagem de nível. Por qualquer motivo, já há muito tempo eles destruíram esta barraca e ficou ali a pedra. Eu nasci aqui. Como se vê ao fundo, a antiga estação de Midões fica lá ao fundo, do lado direito. A nossa família foi sempre o que se chama família de ferroviários. E minha mãe, por volta de 1942, foi transferida para Vila Nova de Gaia, para uma freguesia chamada Canidelo, onde havia uma passagem de nível. E do outro lado da passagem de nível havia uma quinta chamada Bela Vista, onde a família real portuguesa veio viver. E eles, o senhor Dom Duarte Nuno, era visita da nossa casa
por várias vezes, pois vivia em frente. Só a linha do caminho de ferro nos separavam. Vivíamos então numa casa semelhante a esta, porque a outra já não existe. Esta ficava a 1,5 km de minha mãe, onde ela trabalhava. Também, mais tarde, veio trabalhar para uma passagem de nível junto a esta casa, e nós vivemos aqui também. Entre este apiadeiro de Coimbrões e o apiadeiro da Madalena havia uma passagem de nível, onde minha mãe fazia guarda. Nessa passagem, quando passavam os comboios. Este é o apiadeiro da Madalena, e entre estes dois apiadeiros mencionados, a minha mãe trabalhava na passagem de nível, guardando a passagem quando vinham os comboios para proteger o tráfego que normalmente se fazia de várias pedreiras que ali existiam. Em frente da casa onde minha mãe morava, e naturalmente nós, e por muitos anos, em frente havia a Quinta da Bela Vista, que hoje está praticamente transformada em apartamentos, mas existia ali um palácio onde vivia o Duque de Bragança com sua família pela década de 1950. Este senhor Duque de Bragança vinha muitas vezes à nossa casa e visitava a minha mãe, e sempre que vinha trazia uma oferta para nós e deixava na mesa da cozinha. Ele sabia que nós vivíamos pobremente e vinha então ajudar-nos de vez em quando. Esta foto, tirada da internet, é do Sr. Duque de Bragança, Dom Duarte Nuno, pai do atual Duque de Bragança, Dom Duarte Pio. Como foi dito atrás, ele visitava muito a nossa casa e nos ajudava. No dia do nosso casamento, em janeiro de 1966, a governanta da casa do Duque de Bragança era também convidada. E como havia só uma mesa na cozinha, ela ali está. Esta era a governanta da casa do Duque de Bragança. Por volta de 1950, o Presidente da República Portuguesa de então, Marshal Carbona, visitou o Porto num comboio presidencial, e eu aluguei uma câmara fotográfica para tirar fotografias ao comboio. No mesmo dia e na mesma altura, o Duque de Bragança veio também tirar fotografias ao comboio, exatamente na passagem de nível onde a minha mãe fazia passagem de guarda, fazia guarda da passagem de nível. Aqui temos a fotografia do Dom Duarte Nuno, tirada por mim. Esta fotografia foi tirada por mim a este querido senhor que nos vinha ajudar de vez em quando, e aqui temos uma fotografia que foi oferecida por ele à minha mãe. E aqui, como dissemos, está a governanta no dia do nosso casamento, como já foi mostrado. A visita do Marshal Carmona ao Porto, creio que se deu em 1953, era uma visita de grande importância por onde passava o comboio presidencial. E esta é a célebre passagem de nível onde minha mãe fazia guarda. E aqui está o vosso servo. Temos algumas flores no chão ainda e algumas meninas que estavam ali preparadas para tirar flores ao comboio quando ele passava. Aqui, neste lugar, eu tirei a célebre fotografia ao Sr. Dom Duarte Nuno, Duque de Bragança. A minha juventude, a partir dos 9 anos de idade até cerca dos 21,
foram vividos em Vila Nova de Gaia que estamos contemplando. Esta é a célebre ponte Dom Luís que une as cidades de Vila Nova de Gaia à cidade do Porto, em Portugal. Lisboa foi o meu próximo destino por cerca de 5 anos. Este é outro pormenor da cidade de Lisboa. Em 1960, rumei de Lisboa para Moçambique. A viagem levou 30 dias ou 31 e aqui temos uma recordação do paquete de Moçambique no fim da viagem, em 1961. E este é um antigo pormenor da cidade de Maputo, antiga Lourenço Marques. E este é outro pormenor da cidade, lá em Moçambique. De Moçambique, emigrei para a vizinha República da África do Sul. Esta é a cidade de Joanesburgo. E foi aqui que eu e a minha esposa encontramos a Cristo em nossas vidas. Neste lindo parque de recreio na cidade, no coração da cidade de Joanesburgo, encontramos Cristo em nossas vidas em 1967. Assim, eu e a minha esposa, descansando à sombra de uma das árvores deste parque e lendo a palavra de Deus em São João 17, Deus se manifestou às nossas vidas pelo seu Espírito Santo, de tal forma que começamos a chorar os dois. Por tudo, graças a Deus, aqui começou a nossa vida espiritual. Esta é a única recordação que eu tenho quando deveria ter 5 ou 6 anos. Com cerca de 22 anos, no bairro da Graça, em Lisboa, Portugal. Com cerca de 25 anos. Quando tinha 31 anos de idade. Este casal é o meu pai e a minha mãe com o primeiro filho. Meu pai nasceu em 1894. Meus pais geraram 12 filhos. Nesta foto encontram-se 7. Nesta foto se encontram meu pai e a minha mãe no dia do meu casamento, em 1966. Esta é a Alzira, minha esposa, quando ainda era solteira. Esta é mais uma fotografia da Alzira quando era solteira ainda. Mais uma foto da minha esposa antes de casar. Estes são os pais da Maria Alzira, que já partiram também à eternidade. Como já antes foi visto, este é o dia do nosso casamento com meus pais. Esta é outra foto do dia do casamento. Esta foto foi também já vista anteriormente e pertence ao dia da cerimónia do casamento. Quando em dezembro de 1960 rumei de Lisboa para Moçambique neste paquete com o mesmo nome, longe estava eu de saber que Deus iria transformar a minha vida e salvar a minha alma e da minha esposa no jardim do Zoo Lake em Joanesburgo, na África do Sul. E continuando a nossa história, na minha vida escolar consegui, com a graça de Deus, trabalhar no ramo elétrico já desde Lisboa. Em Moçambique desenvolvi esta profissão
E em Joanesburgo, na África do Sul, me especializei na montagem de quadros elétricos de alta e baixa tensão, montando quadros de baixa e alta tensão em Joanesburgo. A companhia onde eu exercia esta profissão fabricava enormes transformadores e quadros para centrais elétricas e minas. As fotos que se seguem são dos primeiros anos de casados e constituição da família. Este, naturalmente, é o nosso primeiro filho, Jorge, e minha esposa, em frente do monumento ao Fuartraca, em Pretória, África do Sul. Esta foto é em frente de uma parte do Parlamento, em Pretória, África do Sul. E aqui temos o Jorge, a Elizabeth e o Samuel. Nesta altura desta foto, já servíamos ao Senhor como ministros do Evangelho. A nossa intenção, ao publicarmos um pouco da nossa história, é apenas com um propósito de dar a Deus toda a glória, porque transformou as nossas vidas. Deus salvou-nos em 1967 e depois de termos dado provas de estarmos servindo ao Senhor, foi consagrado ao ministério em 4 de março de 1970. Seguem-se alguns certificados desse reconhecimento em português e em inglês. A Deus toda a glória. Em Porto Elizabeth, na África do Sul. A Elizabeth está orando ao Senhor, ajudando a construir uma casa de oração em Porto Elizabeth, pregando aos imigrantes numa localidade chamada Primrose, nos arrabaldes de Joanesburgo. Serviço de batismos em Porto Elizabeth, ministrando a palavra de Deus aos portugueses na cidade de Springs, fora de Joanesburgo. Fotos da nossa passagem pelo Cabo da Boa Esperança, Cape Town, África do Sul. Nos arrabaldes de Cape Town, num lugar chamado Botassir, nós morávamos nesta casa. Vista parcial da Serra da Mesa, na cidade de Cape Town. Vista parcial da cidade do Cabo. Esta fotografia foi tirada em cima da Serra da Mesa. Aprova a Deus que em 1982, creio que em setembro, fôssemos para os Estados Unidos da América do Norte, para uma cidade chamada New Bedford, no estado de Massachusetts. Ali, pela graça de Deus, o Senhor nos deu a sua graça de construir esta casa de oração, naturalmente com a ajuda dos irmãos. Ao fim de 3 anos de estarmos em New Bedford, pela graça de Deus, inauguramos esta casa de oração no dia 8 de junho de 1985. Por tudo, louvado seja Deus. Este é o dia da inauguração,
com o superintendente das Assembleias de Deus da Nova Inglaterra. Estes são os princípios dos fundamentos do templo na cidade de New Bedford. Uma fase da construção, outra fase da construção, mais outra fase da construção. Nesta altura já está tomando um cariz de metade ou mais da construção da Casa do Senhor. E chegou finalmente o dia da inauguração. E finalmente chegamos ao dia da consagração do templo em New Bedford. Seguem-se algumas imagens de vídeo da inauguração da Casa do Senhor. Agora é um motivo de nós todos louvarmos o Senhor nosso Deus. Nesta ocasião nós vamos orar, fazer a oração de consagração deste templo ao Senhor nosso Deus. Todos nós aqui somos apenas um só corpo e um só espírito. Amém. E aqui estamos para exaltar e magnificar o nome daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, meus amados irmãos, você e eu e todos nós, agora mesmo, vamos orar ao Senhor e lhe agradecer por esta bênção maravilhosa de mais uma casa de oração que está sendo aberta para a exaltação do nome do Senhor dos Exércitos. Então oremos, levantemos as nossas mãos para o céu em atitude de gratidão ao Senhor por este privilégio. Ó nosso Deus, nosso Pai amantíssimo, Criador dos céus e da terra, Tu, amado Senhor, que fizeste também o homem, depois de todas as coisas, para tudo contemplar e glorificar o Teu nome, nosso Deus e nosso amado Pai, que fizeste a pobre criatura humana, a Tua imagem e a Tua semelhança, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Ó Senhor, nosso Deus, soberano dos exércitos, dono da terra e do universo, também
Deus, porque na hora certa mandaste o teu amado Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para dar a sua vida em resgate das nossas almas perdidas. Meu Senhor, aqui estamos para te exaltar, para, Senhor, te glorificar, porque de outra forma não te conheceríamos, não fora por meio daquele que venceu o seu sangue puro e imaculado no Calvário. E agora, Senhor, mais uma casa de oração, perceba o esforço deste povo, perceba o esforço destes corações, destas vidas transformadas, que têm sido abençoadas, redimidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Meu Senhor, sobre esta congregação, sobre este templo, sobre o pastor desta igreja, sobre cada membro individualmente, sobre o mais velho, sobre o mais novo, o mais pequenino e o maior, o mais culto e o menos inculto, o mais letrado e o menos iletrado. Ó Senhor, ó Deus nosso Pai, sobre o rico e sobre o pobre, sobre o estrangeiro e sobre o nacional. Ó nosso Deus, deita a tua bênção sobre esta casa. E assim, ó Senhor, como movimentaste o cenáculo no dia do Pentecostes, vais movimentar esta casa, vai revolucionar esta cidade, vai ganhar esta cidade, ó Senhor, para o teu reino, para muitas almas serem salvas, libertadas do pecado, libertadas da religião, libertadas da ignorância. Ó Senhor, aleluia, 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 aleluia. Calma almas, por meio de cada um de nós, por meio de cada um individualmente, Senhor, te agradecemos por este lar, que seja, Senhor, uma bênção de salvação, de santificação, de cura divina. Ó nosso Deus, no nome santo de Jesus, que está no nosso meio, nós oramos. Aleluia, 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 aleluia. We give you praise this afternoon, Lord Jesus, that in that wonderful name we come. We thank you, Lord, for your great creation. You said how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. We thank you for providing a place. We thank you that when you saw your own handiwork, you looked upon it and you saw that it was good. We want the pleasure of the Lord to be upon us today. We pray that your smile of approval shall be upon the hearts of your people as we gather in this place to dedicate this house unto the Lord, and to give our lives unto the Lord, and to surrender our talents unto the Lord, and to give our strengths unto the Lord, that you may be exalted and glorified, that these your people might be a testimony of the grace of God, that this city might never be the same again, that you will stir hearts, that you will raise up men and women who will come to know your Son, the Lord Jesus Christ, as Savior and Master and Friend. Rest upon us today, we pray. Let the Spirit of God fill our hearts. May there be great rejoicing in our lives. May we sense the touch of God upon us as this day progresses. And to you, Lord, we will give all the praise. We love you. We love you with our hearts. We love you with our mind. We love you with our strength. We love you with everything that is within us. And our heart says, praise be to the Lord our God. Have your way in all things, and we shall honor thee, and we shall praise thee, for thou alone art worthy. We seal it, we ask it, we invite your blessing in the name of Jesus Christ, your Son, our Savior, our risen King. In his name we pray, amen and amen. Enquanto estamos de pé, nos vossos assentos, onde encontrar o programa, façam favor de seguir para cantar, a seguir
Ó grande Deus, Sua voz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. eu dou graças a Deus por este privilégio de termos esta casa. I praise the Lord for this beautiful privilege Por to muito, have this house. por muito tempo nós andámos pregando nas células For a long time we have preached in cellars, basements, whatever it's called, e pregamos em casas alugadas. and we have preached in other houses we have rent. Mas hoje, pela graça de Deus, But today, by the grace of God, temos a nossa própria casa. we have our own house. Praise the Lord. Deus fez vários milagres. Deus fez vários milagres. God have performed a lot of miracles. O primeiro milagre que Deus fez aqui, The first one that God have made neste in lugar this onde nós place, estamos, in the same place where we are, foi exatamente o terreno. was the land, the ground. Este terreno custava cerca de $50.000 This piece of land cost about $50,000, e nós adquirimos-lo por 10.000. and we got it for 10,000. Estes bancos onde estáis sentados, These benches where you are seated now, hoje custaria talvez $1.000 cada um. they will cost maybe $1,000 each one. Mas nós adquirimos todos estes bancos por $3.000. But we got it all for 3,000. Uma querida irmã que está neste lugar The beloved sister which is here in this place informou-nos acerca da venda destes gave us the information about of selling these benches, e nós cremos que foi um milagre do Senhor and we believe that was a miracle of God. estes bancos estarem aqui hoje. These benches to be here tonight. Muito obrigado, minha irmã. God bless you. Thank you, sister. Agradecemos também à senhora Rua, da Vieira Florista, We thank Mrs. Rua Vieira Vieira Florista, pelo arranjo das flores. for the flowers which are. Agradecemos a todos aqueles que ofertaram as plantas We thank to those who offer the plants, e agradecemos todas as ofertas dos irmãos e dos amigos. and we are thankful to those who send offerings, Agradecemos também brothers and friends. à equipa de Fall River da televisão, da Los American Church, de vir até cá. We thank to the team of the television from Fall River Church. E estes são os primeiros batismos no dia seguinte à inauguração da Casa do Senhor em New Bedford. Este é um culto de ação de graças, pelo motivo que Deus ha providenciado $50.000 e depois mais 2.000
na construção de uma casa ao lado da casa de oração para pagarmos o empréstimo da casa de oração ao banco. Abrão de Almeida, para a nossa missão, que é já conhecida dos nossos irmãos, a missão para Portugal e Açores, que temos começado nesta igreja, e vamos estender a Aliança Evangélica Pentecostal Portuguesa aqui na América, para que todos possam fazer alguma coisa em prol das almas perdidas. Não podemos pregar, mas podemos mandar pregar. Podemos suportar os que vão. Nosso amado irmão, pastor Abrão de Almeida, nos envia da sua classe teológica de Boston e alguma coisa mais da sua igreja, uma quantia de $300. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Certamente Deus vai recompensar os corações que tenham ofertado para a missão. Os irmãos que também ajudaram com o seu esforço a comprar a casa em 86 para benefício da igreja, sem a palavra. Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar mais uma vez neste templo, num serviço em ação de graças a Deus, porque Ele, de fato, tem abençoado a sua obra. A vitória que os irmãos obtêm aqui é uma vitória da parte de Deus. Deus honra o esforço e a fé de cada um. Eu quero deixar com os irmãos uma passagem, um texto bíblico do apóstolo São Paulo, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos, irmãos, em Cristo. Em nós não, mas em Cristo sim. E quando nós confiamos e trabalhamos e oramos, fazemos a nossa parte, o Senhor honra o nosso trabalho, honra a nossa fé. Os irmãos estão agradecidos a Deus, e todos nós nos congratulamos com os irmãos por essa vitória extraordinária. Quando nós levantamos os nossos olhos, olhamos as necessidades da obra do Senhor, não apenas à nossa volta, mas além mar, onde as necessidades são ainda maiores. O Senhor nos dá os recursos, como está dando a esta igreja, esta oportunidade de se lançar mais abertamente na obra missionária. Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. É um grande prazer poder estar aqui com os amados irmãos e regozijar-me no Senhor pela vitória que esta igreja tem tido no Senhor, e nós cremos que com Ele nós somos mais do que vencedores e coisas maiores vão acontecer. Amém? Aleluia! O profeta Jeremias, ele dá-nos uma recomendação muito boa: clama a mim, responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas e firmes que tu não sabes. Glória ao nome do Senhor. Assim, eu me regozijo no Senhor com os amados irmãos aqui nesta igreja, e nós ficaremos orando por vós para que permaneçais firmes, confiantes no Senhor, esperando coisas grandes da parte do Senhor. Eu aprecio, pessoalmente, o dinamismo, a vontade de ferro, não é, que tem o pastor Adelino de Souza, e eu creio que isso só acontece por ser um milagre de Deus, porque homem nenhum seria capaz de realizar um trabalho desse em tão pouco tempo e de uma maneira tão grande, não é? De maneira que nós ficamos orando pelo pastor Adelino de Souza, sua família,
o ministério desta igreja, cada membro desta igreja, cada jovem, cada pessoa que está entusiasmada trabalhando para o Senhor, e nós queremos que Deus vai dar cada dia mais entusiasmo, mais fervor, mais... Quero dizer aos amados irmãos que o pastor Joaquim Gonçalves de Patacata não pode estar connosco, apresenta as suas desculpas. Faça o favor de sentar, irmãos, e vamos dar agora a oportunidade ao pastor Joel, porque eu creio que ele tem muitas palavras. Se eu não tivesse muitas palavras, a Bíblia tem muitas palavras. Mas graças a Deus, meus amados irmãos em Cristo e senhores telespectadores, telesimpatizantes e telesamigos, é uma alegria muito grande, na realidade, estar nesta hora aqui nesta igreja. Os pastores já falaram, e eu confesso que eu estava ali me deleitando nas suas palavras quando eles pararam, mas pararam rapidamente, porque certamente a noite é mais do pastor da igreja do que de pastores de fora, não? Mas nós não queremos também tomar muito tempo, não. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, no Salmo de número 126, versículos 2, 3, 5 e 6, diz assim a palavra de Deus. Salmo de número 126. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E nós louvamos a Deus porque este cheque de $50 mil já é molho que aparece desta colheita maravilhosa que os irmãos já estão colhendo aqui na parte financeira. E o que não virá ainda, como disse o pastor, vitórias maiores ainda estão para vir. E estão mesmo, eu sei disto, eu posso sentir isto, e eu posso crer nisto, e eu posso louvar a Deus por isso, eu posso agradecer a Deus por isso. Meus amados irmãos e amigos e telespectadores, quem viu essa obra nascer como eu vi, e há pouco tempo atrás eu me lembro que eu fui à casa do pastor Adelino de Souza e eu vi ali os irmãos que estavam reunidos na cela da casa do pastor, e aquela cela humilde, não é porque não tivesse, quem sabe, melhor condição, mas é de que eles foram apanhados assim de surpresa com a saída do templo onde eles tinham alugado ali para permanecer para a adoração ao Senhor. Tiveram que sair e foram então para a casa do pastor Adelino e foram para aquela cela. Eu confesso que eu cheguei ali, meu coração doeu, eu fiquei com meu coração cortado por ver os irmãos ali tão alegres e tão contentes, mas numa cela, não a cela de uma igreja, mas a cela de uma casa. Mas os irmãos estavam ali louvando o Senhor com a mesma alegria que estão louvando aqui. E os irmãos estavam ali orando ao Senhor e clamando a Deus. E o Senhor estava presente lá. Aleluia! E o Senhor foi abrindo as portas de par em par, vagarosamente. Ó, meus amados irmãos, e quando o pastor Adelino me falou a respeito do terreno aqui nesse lugar, como é que Deus presenteou esse terreno com um preço tão barato, e como é que a obra começou nesse lugar, meus irmãos, eu sei que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida alguma, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, vai completar a sua obra. O Deus que dá um cheque assim, vai fazer obras maiores. E nós esperamos agora que a casa toda em ordem e essa igreja se lançando na obra missionária, muitos se convertam nessa cidade e muitos hão de se chegar ao Senhor Jesus Cristo, e nós possamos ver essa casa cheia, transbordando e glorificando
glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ao Deus Todo-Poderoso que deu grande vitória a esta igreja, nesta ocasião, a Ele honra, louvor e glória para todo sempre. Aos irmãos, parabéns em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Adelino, que Deus lhe dê saúde física, saúde extensiva, amado irmão, a sua família e esta bela família do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê saúde física, saúde mental, sobretudo poder e unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus é grande. Por 2 vezes estive em Portugal em missão. A primeira mostrando o célebre filme de Jesus, onde muitos milhões têm sido salvos através deste filme por todo o mundo. E outros filmes acerca da vinda de Jesus e dos problemas da grande tribulação. Seguem-se algumas imagens. Com um enorme ecrã projetávamos os filmes à noite e muitas centenas de pessoas vinham ver. Voltando atrás à nossa estadia na cidade do Cabo, que estamos contemplando com a Serra da Mesa, vamos mostrar na próxima fotografia uma fotografia da igreja ali. E esta é uma fotografia de irmãos que foram batizados durante a nossa estadia em Cape Town, na projeção de filmes em Oeiras, em Portugal. Mesmo à chuva, haviam pessoas que vinham para ver o filme Jesus. E esta é uma fotografia também da projeção de filmes em Moscavide. Esta é também uma outra multidão noutra parte de Portugal, tomando parte numa manifestação contra o aborto na cidade do Porto. Pela segunda vez que estivemos em Portugal, estivemos lá 8 anos e, pela graça de Deus, gravamos e distribuímos cerca de 60.000 mensagens da pregação do Evangelho em todo Portugal. E aqui temos um pouco do estoque dos vídeos e CDs que Deus nos tem dado ao longo da nossa história, particularmente nos Estados Unidos, distribuindo a mensagem gravada de porta em porta, pelas caixas do correio, ou de porta em porta, ou pelas pessoas que na rua passam. Muitos milhares e milhares receberam a mensagem do Evangelho. A semente é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nascemos pelo tempo da Páscoa. Este ano de 2018 fazemos anos pelo tempo da Páscoa. E Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5 e verso 7. Louvamos a Deus pela sua salvação graciosa, pois que deu seu Filho amado sobre uma cruz para nos dar a salvação e a vida eterna. Graças a Deus pela sua bondade. A Deus toda a glória. Graças a Deus. Estamos no dia 31 de março e estamos festejando os anos do servo de Deus e os meus também, visto que são apenas 3 dias de diferença. Glória ao nome do Senhor. Nós exaltamos ao Senhor pela vida que Ele nos tem concedido,
pelo amor com que Deus nos tem amado e, sobretudo, pela salvação da nossa alma, porque nos fez seus filhos e seus servos para o servir. A nossa alma está muito grata ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. E nós estamos chegando ao fim deste programa. Damos graças a Deus por sermos seus servos e também seus filhos. Hoje é o dia 31 de março de 2018. E dou graças a Deus por estes 84 anos de idade que o Senhor me tem concedido, 51 dos quais servindo ao Senhor desde a África do Sul. Resta-nos dizer que a Deus seja dada toda a glória à pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, as últimas palavras serão dos nossos filhos Jorge, Elizabeth e Samuel. E que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Eu sou Jorge de Souza. Nasci na África do Sul, em Joanesburgo. Queria agradecer a Deus para o meu pai e a minha mãe e desejar a eles um feliz aniversário, que Deus possa abençoar eles e as suas vidas, que o favor de Deus seja sempre após as vidas deles. Em nome de Jesus. Eu sou Elizabeth Ribeiro de Sousa Ferreira, sou a segunda filha do casal Adelino de Sousa e Maria Alzira Gomes Ribeiro de Sousa. Estou muito feliz hoje por estar aqui para poder celebrar com os meus pais o seu aniversário. O Senhor os tem abençoado nesta altura, dando sempre graça. Tem sido um casal exemplar, de caráter bondoso, correto, honesto, íntegro. Hoje o meu pai faz anos, que faz 84 anos, a minha mãe daqui a uns dias fará também 74 anos. O Senhor tem sido com eles, o Senhor os tem ajudado e abençoado, especialmente na salvação, na pregação da sua palavra, para que muitos possam vir ao conhecimento do Senhor. Desde agora, parabéns aos meus pais pelos seus aniversários e que o Senhor os abençoe. Olá, sou o Samuel de Sousa, o filho mais novo de Adelino de Sousa e Maria Alzira de Sousa também. Quero agradecer aos meus pais e desejar-lhes um feliz aniversário. Quero agradecer o seu testemunho, a sua liderança, a sua oração na minha vida e por tudo que eles têm feito para o Senhor e para nós. Que Deus nos abençoe ricamente e que dá o desejo dos seus corações sempre, até que Ele voltar. Obrigado.